universitária não é a mesma para todos. Somos indivíduos com vivências únicas e com atravessamentos únicos. Atravessamentos sociais, atravessamentos de gênero, atravessamentos étnicos, atravessamentos sociais, econômicos. Então, nós não estamos ali destituídos de tudo isso. Então, toda a carga e toda a dinâmica institucional da universidade, ela é mais uma coisa que vai estar atravessando esse indivíduo. Então, tudo que essa pessoa, que esse sujeito, ele traz, também vai influenciar na forma que se forma os vínculos ali nesse ambiente e como ele vai experienciar a vivência acadêmica. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de começar, já que a gente vai falar sobre afeto, apresentando aqui para vocês o que é afeto, né? Vamos primeiro começar essa palestra destrinchando aí o que é afeto, o que é emoções, o que é isso, para a gente poder fazer esse link com o ambiente acadêmico. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui são alunos de psicologia. Me corrijam se eu estiver errado. Se você for de outro curso, eu vou fazer bem no BAB para poder a gente todos entenderem. Se você for de psicologia, se você não for de psicologia, você vai entender o que é afeto hoje, agora. Bem didático, bem mastigadinho. Então, vamos lá. O que é afeto? Afeto é um termo da psicologia que designa um conjunto de experiências emocionais, expressões afetivas que acompanham os estados emocionais, incluindo sensações de prazer, desprazer, carinho, raiva, medo, alegria. Então, é um conceito que abrange tanto a vivência subjetiva, ou seja, aquilo que é particular da pessoa, quanto as manifestações comportamentais, fisiológicas associadas. Então, o que compõe aí essa questão da afetividade, né? Os componentes aí do afeto. A experiência subjetiva, aquilo que é interno, então a gente está falando aí do aparelho psíquico da pessoa, né? Então, tem a forma como a pessoa interpreta o mundo a partir das relações que ela estabelece. A expressão comportamental, gestos, voz, expressões faciais, como que essa pessoa ela comunica o afeto que ela tem. Respostas fisiológicas, alterações autonômicas, como batimentos cardíacos, sudorese. Então, dependendo de como essa pessoa ela interage com aquele ambiente, e ela vai reagir fisiologicamente de uma forma ou de outra, e tem formas características de cada pessoa reagirem a cada situação. Então, são esses 3 níveis que interagem para formar uma resposta afetiva, observável e vivida. Então, os tipos de manifestação do afeto. O afeto ele pode ser positivo, amor, carinho, alegria, ou negativo, tristeza, raiva, ansiedade, e variar em intensidade e duração. Em psicologia clínica e de desenvolvimento, a gente distingue ainda as tonalidades afetivas estáveis, humor, respostas afetivas momentâneas, como emoções. E a gente entender isso, principalmente para os estudantes de psicologia, você entender a questão do afeto e do vínculo afetivo, esse é um fundamento para o exercício da psicologia clínica, certo? E para qualquer institucional e clínica, mas principalmente para a psicologia clínica, porque a gente está ali e é um vínculo que a gente forma com o paciente. Pelos termos da psicanálise, é a transferência. Então, a transferência ela pode ser positiva, pode ser negativa. Então, nesse vínculo afetivo que se constrói ali, a gente precisa entender que ele pode variar dependendo em que lugar que a pessoa, com que olhos a pessoa ela vai interpretar tanto você, enquanto profissional, quanto o ambiente que ela vive. E isso vai dizer muito das experiências que ela carrega em si e do tipo de apego, de afetividade que ela aprendeu a demonstrar, né, em certos tipos de situações. Tá dando para acompanhar até aqui, pessoal? Vou seguir. Então, vínculos afetivos. São vínculos afetivos a partir do que a gente entendeu que é o afeto. Vínculos afetivos são estruturas centrais
que é para a saúde psicológica, né? Que forma desde a infância, então ali, das nossas primeiras relações na infância, nós somos seres sociais, e nós precisamos desse cuidado, nós precisamos e nos constituímos através do outro. A nossa psique, ela se constitui através do outro, certo? Então, até no processo de desenvolvimento, no primeiro momento, a criança, ela não se diferencia do outro, do adulto, da mãe. E ela vai aprendendo a se diferenciar e ela vai absorvendo a cultura, a língua, tipos de... Ela vai aprendendo a desenvolver ali as suas emoções, reações comportamentais, ela vai absorvendo isso e se constituindo enquanto sujeito, e construindo ali, a partir disso, seu aparelho psíquico. Então, ela regula a sua emoção, os vínculos afetivos regulam emoções, funcionam como fatores de risco ou de proteção para o adoecimento. E os componentes, os tipos de vínculo que a gente vai ter, que a gente pode observar, né? Os componentes, eles podem ser aí a proximidade emocional, a confiança, a reciprocidade, gente, que palavra difícil, disponibilidade afetiva, história compartilhada. Então, o que vai formar essa noção que a pessoa ela tem, a forma como essa pessoa ela vai se relacionar? Pela proximidade emocional, pela confiança que ela aprende a ter, né, enquanto ela vai. Isso vai dizer muito como a gente reproduz isso na vida adulta, vem muito de como a gente aprende isso na infância, de como os adultos nos ensinam a nos relacionarmos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a teoria do apego, mais para frente. Mas tudo isso está muito interligado na forma como a gente vai vivenciar as nossas relações no futuro. Tipos de vínculos. Vínculos familiares, pais, cuidadores, vínculos de amizade, vínculos românticos, vínculos institucionais, como mentoria, tutoria. Cada tipo exerce funções específicas de suporte e de regulação para o indivíduo. Principais quadros teóricos que a gente vai ter aí na psicologia que vai embasar aí essa questão do entendimento do vínculo, do afeto e do vínculo afetivo. A teoria do apego de John Bowlby, ele é um psicanalista, tá, gente? Foi um psicanalista que desenvolveu, a partir da psicanálise, né, da teoria psicanalítica, a teoria do apego, que vai falar sobre como na infância a gente vivenciou esses vínculos afetivos ali no nosso meio familiar, como que isso vai influenciar futuramente no tipo de apego que a gente vai desenvolver. Então, ele descreve como os vínculos primários formados na infância, como os cuidadores, como modelos internos que orientam relações futuras. A qualidade desses vínculos pode ser seguro, então tem o apego seguro, tem o apego inseguro, ambivalente, que prediz padrões de regulação emocional e de comportamento relacional. Então, a pessoa, ela, a partir desse momento, então, até ali na idade, assim, de uns 7 anos, que a gente, pelo menos para a psicanálise, a gente entende que ela está ali fechando o desenvolvimento do complexo de Édipo, que é uma fase muito importante, e é nesse período que ela vai ali desenvolver esse tipo de apego específico que ela vai repetindo. Então, ela vai repetindo isso em todos os outros tipos de relação. Então, ela aprende isso naquele vínculo ali, naquele quadro familiar, e ela reproduz esse mesmo tipo de vínculo afetivo, dependendo do que ela vivenciou nessa fase, em todas as outras coisas, em todas as relações dela, não só românticas, tá? Mas também empregatícias, como a gente viu ali, os tipos de vínculos que a gente tem. Pode ser institucional, pode ser de amizade. Então, pessoas que passam por uma infância ali segura, que tem bastante afeto, cuidado, geralmente vão desenvolver o tipo de apego seguro. Outras pessoas vão desenvolver o tipo de apego inseguro, então, o evitativo, né? A pessoa ela aprende a fugir sempre que se sente ameaçada, então isso vai falar muito da dinâmica dos relacionamentos que ela vai viver e que ela se coloca, mesmo sem perceber.
Perspectivas psicodinâmicas e das relações objetais. Isso vai falar sobre como as experiências precoces com figuras significativas internalizam representações que moldam expectativas afetivas e capacidade de intimidade. Então, muitas pessoas mesmo, isso conversa muito com a teoria do apego, por quê? Não é que a pessoa ela escolha, ela simplesmente reproduz isso a partir dessas experiências, né? Então, as expectativas que ela coloca sempre no outro, geralmente segue um padrão, geralmente em certas posições que ela coloca. O outro, isso vai importar muito, porque geralmente essa pessoa ela vai reproduzir isso no vínculo afetivo que ela constrói com o psicólogo ali dentro da estrutura clínica. Então, a gente compreender isso na fala, às vezes, do paciente é muito importante, para a gente entender que tipos de expectativas e o que ele vai colocar ali nessa transferência com você enquanto profissional. E abordagens contemporâneas, como a neurobiologia social, teoria do suporte social, que consideram vínculos como reguladores biológicos do estresse e como fatores protetores para a saúde. Então, gente, uma coisa que a gente, assim, basilar, é a gente entender que o indivíduo, ele é um ser biopsicossocial. Então, nós somos seres sociais. Nós nos constituímos no social, somos atravessados por ele, e não podemos nos dissociar do social, certo? Então, tendo isso em mente, vamos avançar. Afetos, vínculos e suas aplicações no contexto universitário. O afeto regula a atenção, motivação e vínculos sociais, influenciando diretamente a capacidade de estudar, participar, persistir no curso. Estudos apontam que a vivência afetiva, tanto positiva quanto negativa, ela modula o desempenho acadêmico e engajamento. Deixa eu ver aqui que eu vi que alguém mandou alguma mensagem. Peraí, rapidinho. Síndrome do abandono. Síndrome do abandono, como assim? Questões com abandono? Sim, sim. É porque não é a mesma nomenclatura, mas eu estou entendendo o que você está dizendo. Muitas questões com abandono, pessoas que sofreram abandono nesse período da infância, geralmente essa pessoa ela vai desenvolver um tipo de ou evitativo ou ambivalente. Inseguro ou ambivalente. Inseguro ou ambivalente evitativo. Né? Que a pessoa ela fica ali muito insegura nas relações, e não só no sentido de ficar insegura. Muitas vezes a pessoa ela gosta, tem um certo gozo, assim, gente, muito, eu falo isso com muita cautela, porque não é gostar, né? A pessoa ela existe um gozo, existe um ganho secundário nela se colocar sempre em relações em que ela vai estar vivenciando isso novamente. O nosso inconsciente é engraçado, porque e eu falo isso sempre que eu estou ensinando alguma coisa sobre psicanálise, de que o nosso cérebro, o nosso aparelho psíquico, seu inconsciente, ele gosta de cenas conhecidas. Então, ele sempre vai encenar a mesma cena, mesmo que ela te cause dor, que ela te cause angústia, porque é conhecido. Então, o conhecido é mais confortável do que o desconhecido. Então, essa cena primária que foi encenada ali na sua infância, ele vai encenar isso diversas vezes com personagens diferentes, em contextos diferentes. Tá entendendo? Então, a partir disso, e Freud ele vai falar sobre isso, né? Porque a princípio, no princípio da teoria psicanalítica, a gente entende que o aparelho psíquico ele se estruturava e ele funcionava pelo princípio do prazer. Mas depois, em 1920, Freud ele publica Além do Princípio do Prazer, em que ele vai entrar aí na segunda tópica da psicanálise, falando sobre aí a pulsão de morte, sobre a repetição, né? Que a gente geralmente repete algumas questões que nos causam dor porque existe ali um ganho secundário. Eu acho que não é só psicanálise, mas eu estou explicando por que disso. Né? Por que a gente sempre reproduz esses mesmos padrões da infância. Então, como relacionamentos influenciam a saúde mental estudantil?
Relacionamentos de apoio, amigos, colegas, professores, mentores, funcionam como fatores protetores, aumentam a resiliência, motivação, engajamento acadêmico. Relações conflituosas ou ausentes elevam o risco de ansiedade, depressão e evasão escolar universitária. Estudos e cartilhas universitárias destacam que a qualidade das trocas sociais na universidade impacta diretamente a adaptação e o rendimento da pessoa ali no ambiente acadêmico. Essa aqui. É esse aqui? É. Então, mecanismos que conectam os vínculos afetivos e a saúde mental. O buffer aí de estresse. Relações de apoio reduzem as respostas fisiológicas ao estresse. Aí a gente tem aí o cortisol, ativação autonômica, atenuando o risco de ansiedade e depressão. Regulação emocional. Interações seguras promovem corregulação, aprendendo a nomear, modular, tolerar emoções, o que protege a pessoa contra a ruminação e desregulação. Comportamentos de saúde. Redes próximas influenciam no sono, alimentação, adesão a tratamentos e busca por ajuda. Vínculos positivos favorecem hábitos saudáveis. Vínculos tóxicos os prejudicam, o que é óbvio, né? E sentido e identidade, pertencer a grupos e manter relações significativas sustenta o sentido de vida, autoestima e fatores centrais na prevenção do sofrimento psíquico. Mas agora, gente, isso eu estou trazendo para a gente entender que boas relações e o tipo de relação que eu vou construir ali, o que esse ambiente ele vai me permitir construir, é muito importante, vai influenciar tudo isso, o ciclo de sono, vai influenciar a minha alimentação, porque, como a gente vai ver mais para frente, a pessoa que está ali, muito geralmente, são pessoas com cargas duplas aí, né? A pessoa, ela trabalha, ela estuda, e tudo isso, muitas outras coisas, tem muitos fatores de risco no ambiente acadêmico que podem trazer adoecimento. Eu acredito que foi até o tema da palestra que veio antes dessa, né? Que foi o adoecimento, né, no ambiente universitário, e a gente vai falar agora um pouco sobre isso. Então, fatores de riscos e gatilhos comuns no ambiente universitário. Carga acadêmica, pressão por desempenho, né, por ali desenvolvimento, prazos, avaliações, competitividade, elevam estados afetivos negativos, como ansiedade e frustração. Transição e isolamento social, mudança de cidade. Muitas pessoas, para fazer uma faculdade, elas precisam se mudar, porque a faculdade ela é longe, ou fazer uma jornada tão longa até chegar à faculdade, que eu coloco isso aqui nesse engodo aqui, né? Quando a faculdade ela é muito longe, a pessoa às vezes demora umas 2 horas para chegar na faculdade, isso também causa aí um estresse muito grande, né? E eventos coletivos e crises como pandemia. Gente, a pandemia foi um divisor, assim, pelo menos no quesito saúde, no mundo todo, em todos os sentidos, mas no quesito saúde mental, a gente percebe quantas coisas mudaram, inclusive no exercício da psicologia, também mudou muita coisa na pandemia. Então, isso gerou muito estresse para todas as profissões. E alterou muito a dinâmica de como se exercem as profissões, sabe? Então, mudou muita coisa. Então, situações como a Covid-19 agravaram sintomas de depressão, ansiedade entre os estudantes. Quem não ficou uma pilha na pandemia, então a gente não está vivendo no mesmo mundo. A gente não está na mesma realidade. Todo mundo ficou um pouquinho, ó, piscando o olho, né? E quando a gente fala sobre carga acadêmica e pressão por desempenho, a gente tem que considerar também, gente, que não é algo apenas exclusivo do ambiente acadêmico, mas que o ambiente acadêmico, a instituição acadêmica, ela está inserida numa instituição maior, que é o Estado, e num contexto social em que nós somos regidos aí pela perspectiva, né, do desempenho mesmo, sabe? Somos valorizados,
sociólogo, né? Um sociólogo que eu sou muito fã, usei muito durante a faculdade, uso muito nas coisas que eu escrevo, é o Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han, ele traz aí todos, acredito que a maioria já ouviu aqui falar na Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço, hipervigilância, ele fala sobre isso, sabe? Ele fala sobre esse culto à performance que a sociedade pós-moderna ela tem incrustada em si, entende? Então, isso influencia muito como a gente se comporta e como a gente vivencia e em que lugar simbólico a gente coloca o ambiente acadêmico. Todo mundo que entra na faculdade, eu não vou falar todo mundo, porque eu também não posso ser generalista, mas a maioria das pessoas que entram na faculdade, elas vão ali em busca de entrar no mercado de trabalho mais especializado para ter uma profissão, para entrar aí na competitividade do mercado, para se especializar em algo. Então, a faculdade ela também serve a interesses econômicos e está inserida nessa lógica de performance, em que o indivíduo ele precisa produzir para que ele tenha algum valor. Então, nisso, a gente tem essa dinâmica, né? Não vou falar que tudo nessa dinâmica é demasiadamente ruim, mas estou falando que esse acúmulo de questões e essa autocobrança muito grande faz com que a gente adoeça. Por exemplo, a gente não basta a gente fazer faculdade, a gente tem que fazer uma pós, a gente tem que se especializar, tem que fazer estágio. Não é só fazer a graduação. Claro que tem gente que só faz a graduação. Mas quando a gente vai olhar e vai adentrar nos atravessamentos econômicos, sociais que a gente observa, a maioria das pessoas, elas não fazem só a graduação, elas fazem também especializações, porque elas querem ser elementos competitivos no mercado de trabalho, certo? Então, vão se juntando e aglomerando diversas coisas para que eu tenha valor naquilo que eu faço, para que eu consiga, de fato, um espaço, né? Então, tudo isso que está ali no background do estar na universidade vai estar afetando a forma como essa dinâmica ela se organiza. Certo? Tá dando para entender, gente? Alguma dúvida até aqui? Eu vou responder no final, mas se quiserem podem ir escrevendo aí, que talvez dê algum insight aqui dentro da palestra. Então, impactos que isso causa na saúde mental e no rendimento acadêmico. Sintomas emocionais persistentes, como ansiedade, tristeza, desmotivação, tendem a reduzir a concentração, a memória, o trabalho, prejudicando a aprendizagem. Byung-Chul Han vai trazer uma coisa muito interessante, de que ele fala que por nós estarmos nessa aceleração constante, certo? A gente deixa de experienciar as coisas. Isso foi até o tema da minha monografia. Eu trabalhei sobre a questão do tempo, né? A questão do tempo muito ligada à questão da cultura, de como a cultura ela se estabelece, né? Como a gente entende o tempo e a disparidade desse tempo, qual o nosso tempo inconsciente, o nosso tempo psíquico, que é muito diferente. O tempo que a gente leva, de fato, para elaborar as coisas na nossa cabeça é muito diferente do tempo cronos que a gente vivencia aqui fora, que é o tempo em que a instituição, faculdade, universidade, ela está submetida. Então, a gente tem prazos, a gente tem coisas para cumprir ali, para entregar em um determinado período de tempo. Mas, muitas vezes, a gente não acompanha aqui, certo? Porque, de fato, no dia a dia, fora as aulas da universidade, a gente tem outras coisas e a gente, às vezes, passa correndo por tudo e a gente para de experienciar, porque fora isso, a gente está ali, mas a gente tem atravessamentos tanto da tecnologia, a gente tem sintomas sociais, a ansiedade é um sintoma social crônico, característico da pós-modernidade, a depressão também, e que advém justamente desse ideal de performance que a gente vivencia. Então, a gente deixa de experienciar, os nossos pensamentos ficam mais acelerados, nós entramos nessa aceleração que o mundo, que o sistema capitalista, neoliberal, ele impõe a gente, e tudo isso vai se juntando. São camadas que vão se juntando ao indivíduo,
e que ali a instituição, a universidade, ela só reproduz mais ainda isso, sabe? E o que me leva a pensar e trazer aqui a reflexão sobre como se organiza a didática, né, a dinâmica ali institucional. Será que isso tem sido pensado para que avance, né, nessa questão do ensino, juntamente com os estudos que a gente já tem, sobre como funciona e como a gente pode pensar a saúde mental do estudante na universidade? Será que isso tem sido considerado, pedagogicamente falando, no planejamento? Às vezes não, né? Comportamentos de evitação, faltar aulas, procrastinar, podem criar ciclos de culpa e pior afetiva que comprometem a trajetória acadêmica. A interseccionalidade e por que importa para a saúde mental universitária. Agora, nós vamos entrar aí na área que eu gosto. Vamos falar um pouquinho sobre interseccionalidade. O que é interseccionalidade? Vocês já ouviram falar nesse termo? Esse é um termo, assim, carro-chefe. Para mim, esse é o termo que a psicologia deveria usar o tempo todo. Porque a psicologia, a prática da psicologia, ela é interseccional. A interseccionalidade, ela é um quadro analítico que considera marcadores sociais, como raça, gênero, classe social, orientação sexual, deficiência, migração, idade. Se combinam para produzir experiências únicas de privilégio e vulnerabilidade. No ambiente universitário, essas sobreposições moldam tanto a exposição a fatores estressores quanto o acesso a recursos de proteção, alterando padrões de adoecimento mental. E aí, gente, é o que eu estou falando desde o começo. O indivíduo que chega ali na universidade, o universitário, né, ele está atravessado por todas essas questões. E como até o currículo, por isso que eu falo do planejamento pedagógico, até como o currículo ele é pensado, ele pode invisibilizar, principalmente em psicologia, ele pode trazer apagamento, invisibilização de várias pessoas que não são pessoas que estão encaixadas ali nessa branquitude normativa e colonial ainda, né, epistemológica, que molda aí os currículos acadêmicos até hoje, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre exposição diferencial a estressores. Estudantes que ocupam posições marginalizadas frequentemente enfrentam discriminação cotidiana, microagressões, insegurança material, elevados níveis de estresse, elevando aí os níveis de estresse crônico, carga alostática, que é o acúmulo aí de estresse social e institucional por conta do desgaste fisiológico e do risco, ansiedade, depressão e problemas somáticos. Barreiras ao cuidado, preconceito institucional, falta de acolhimento cultural e custos, tempo, deslocamento, como a gente havia falado, reduzem a procura e a quantidade do atendimento. Isolamento e ruptura de redes, deslocamentos geográficos, diferenças culturais e exclusão em espaços acadêmicos fragilizam redes de apoio protetoras. Quando a gente está falando sobre universidade, eu vou considerar aqui também na nossa análise a universidade e os cursos EAD. Porque os cursos EAD, eles produzem um outro tipo de sofrimento. Porque a gente vai entrar aí na questão da solidão, certo? Quando a gente fala sobre vínculos afetivos, claro que a gente tem vínculos que se formam também na modalidade online, mas é muito diferente da vivência afetiva que a gente tem numa faculdade presencial, né? Então, a gente precisa considerar isso. Eu acredito que fatores de riscos maiores em questões de faculdades EAD, porque a gente não vai ter essa questão do deslocamento, a gente tem muito mais a questão do isolamento, essa falta de vínculos ali afetivos. Mas quando a gente olha, eu até coloquei aqui a imagem de pessoas, ônibus lotado. Gente, vivenciar a faculdade não é a mesma coisa para todo mundo. Principalmente se a gente pensar aí no perfil de faculdade particular, perfil de faculdade federal, e nos tipos de pessoas que estão ocupando esses lugares, certo? Quando a gente entra numa turma de faculdade, é muito diferente da gente entrar numa turma de colégio. Geralmente tem idades muito heterogemônicas, né? Não, todo mundo com idade diferente, com contextos diferentes, e isso vai aí
influenciar diferencialmente, né, cada um que está ali vivendo. Então, tem pessoas que vão ter mais condições econômicas, pessoas com menos condições econômicas. Então, eu não posso falar de uma maneira geral como se todo universitário ele fosse igual e a vivência universitária ela fosse igual para todo mundo. Por isso que é muito, muito delicado a gente estar falando sobre essa questão afetiva, sabe? De relacionamentos dentro da questão da faculdade. Muitas pessoas não conseguem se ligar afetivamente, também criar esses vínculos mais sólidos ali na experiência universitária, porque são pessoas que estão ali para assistir a aula, sair, para poder ir trabalhar, para poder fazer outra coisa, não conseguem passar muito tempo ali na universidade, e muitas vezes isso causa insegurança no futuro, na experiência, porque a pessoa ela não é porque ela não quer, é porque ela não consegue, ela não tem tempo, então não é a mesma, às vezes tem pessoas que não trabalham, estão ali só se dedicando aos estudos, então é muito diferente, entende? É muito diferente. E até a comparação interna no ambiente acadêmico pode trazer esse adoecimento, sabe? Então, vamos pensar aqui um pouquinho agora como o racismo estrutural, representações epistemológicas e a solidão estudantil vão funcionar aí nisso que a gente está conversando aqui. O racismo estrutural, ele se refere a práticas, normas, instituições que reproduzem desigualdades raciais, mesmo sem a intenção explícita de discriminar. Então, a gente está falando de algo sistêmico, que tem e carrega heranças coloniais. Sistemologicamente, né, a gente ainda tem essas disparidades entre étnicas, gente, étnicas. Nós estamos numa realidade, falando do Brasil, né? Nós vivemos num país que foi muito mais tempo escravista do que um país aí e colônia, foi uma colônia, né, por muito tempo, escravista, do que um país independente, e muito, muito menos tempo faz que nós, pessoas pretas, temos direitos, né, nessa Constituição que temos hoje, da nossa República. Então, é tudo muito recente. E imaginário social e heranças sociais não se mudam da noite para o dia. Então, nós tivemos aí quase 400 anos de escravização, né, aqui no Brasil, onde foi negado a pessoas negras dignidade, história, protagonismo, educação, afeto, certo? Foi negado tudo, foi negado ser, foi negado subjetividade, individualidade, humanidade, e a gente vai ter efeitos disso até hoje. Inclusive, uma das coisas que podem surgir nessa discussão, questão de cotas. Questão de cotas, a gente tem aí cotas raciais, né? E eu acho muito engraçado quem vem... Assim, gente, livre para quem tiver opinião, cada um tem a sua opinião, mas aqui eu vou dar a minha. Quando a gente fala sobre cotas, a gente está falando sobre reparação histórica. Imagine o seguinte cenário. Se eu impeço, imagine no contexto, se fosse ao contrário, se eu impeço pessoas, por exemplo, pessoas brancas, de estudarem, impeço famílias inteiras de estudarem, um povo inteiro, de estudar por 400 anos, nego a eles moradia, nego a eles cidadania, e como, mas agora é tudo livre para todo mundo, não quer, a cota não quer dizer que o negro ele tem menos capacidade, não. Isso está falando de uma reparação histórica para os nossos ancestrais, né, nossos antepassados, que não puderam estar ali, e que hoje nós podemos estar ali, mas também com muito mais custo do que pessoas que não são racializadas, nem marginalizadas. É muito diferente, gente. Então, a gente não está falando da mesma realidade. Então, não é que a pessoa ela seja menos capaz, que ela não tenha condição. Mas a condição que ela tem, por exemplo, se o avô de fulano de tal era desembargador, a condição daquela família, o nível de educação que essa família tem é muito diferente de uma família que teve que lutar para ascender socialmente, para conseguir que o filho pudesse estar na faculdade. Sabe? É muito diferente. Então, não se discute.
Na minha opinião, cota não se discute. Cota é um direito que nós temos e vamos continuar a ter. Tudo bem que hoje nós vemos uma realidade em que nós temos muito mais presença e representatividade preta na universidade, mas eu quero chamar a atenção para vocês de que, até na construção do nosso próprio currículo, em psicologia, nós não vemos autores negros, autores indígenas, nós vemos ainda todo um currículo baseado em autores brancos, europeus, não vemos saberes, sabe? Tem muita coisa, tem um mundo de informações, sabe? E como a gente invisibiliza muitos autores, às vezes, eu vou trazer aqui a psicanálise, que é o meu ponto de trabalho, né? Autores negros da psicanálise brasileiros, que foram assim, de suma importância para a psicanálise hoje, contemporânea, que não se falam, sabe? Como se eles nunca tivessem existido, como se eles não fossem importantes para o desenvolvimento da psicologia no Brasil, o que é um absurdo. Nós temos autores aí sul-americanos, autores latinos, que produziram uma gama de conhecimentos, sabe? Mas que são invisibilizados e silenciados. São currículos que não trazem representatividade. E isso também vai ser um marcador de saúde para a gente no ambiente universitário, né? Nós temos mais acesso, estamos mais presentes na universidade, sim. Mas quando a gente olha para o corpo docente, nós observamos que quem passa essas etapas acadêmicas, né? Porque tem etapas, tem a formação, tem pós-graduação, né? Aí você vai fazer um mestrado, um doutorado, e vai ficando muito mais seleto esse meio. Eu só tive, durante toda a minha graduação, uma professora negra, e era uma professora negra não retinta. E muito dificilmente, e não é toda pessoa negra, gente, tenho isso em mente, que é racializada. Então, ela, pelo menos, era uma professora racializada que trazia essas discussões ali para o meio universitário, e que lutava por isso. E que sofreu muito racismo ali, muito preconceito no curso de psicologia. Tá bom? Então, é uma realidade que a gente precisa estar atento. Então, quando a gente fala sobre representação epistemológica, diz respeito a quem produziu o conhecimento. Para quem que se produziu esse conhecimento? Pensando em quem se produziu esse conhecimento. O que é valorizado e quais vozes são silenciadas dentro do currículo da pesquisa e das práticas pedagógicas? Quando essas duas dimensões se combinam no ambiente universitário, cria-se condições que amplificam a solidão e o sentimento de não pertencimento entre estudantes racializados. Nós estávamos discutindo um caso, que não é um caso isolado, tá, gente? Como eu falei aqui, eu trabalho com psicologia racializada e atendo muitos pacientes negros. E isso é um padrão que se repete muito quando a pessoa ela entra em lugares acadêmicos que antes eram reservados apenas a elites. A gente sabe do que a gente está falando, né? E elas não conseguem sentir que pertencem àquele lugar. A pessoa ela tem dificuldade em sentir que pertence àquele lugar. Ela se sente solitária. E isso é um fator que leva muitas pessoas a desistirem e a desenvolverem aí ansiedade crônica, depressão no meio universitário. Vamos lá, vamos seguir. Gente, eu tô vendo que vocês estão mandando mensagem aqui, mas não dá para parar para ler agora. No final, vou ler e a gente discute mais um pouco. Como esse processo ele acontece na prática? Visibilidade numérica versus permanência simbólica. Políticas de ingresso, por exemplo, cotas, como a gente estava discutindo aqui, aumentam a presença de estudantes negros. Mas sem mudanças institucionais profundas, esses estudantes eles podem permanecer isolados socialmente e academicamente. A chamada permanência simbólica, e isso alimenta a sensação de ser a exceção, o intruso no espaço acadêmico. Currículo e epistemologia excludentes. Quando o currículo privilegia... Gente, eu acho que eu estou lendo errado. Privilegia. Desculpa. Me embolei. Privilegia. Né, gente? Privilegia saberes eurocêntricos e marginaliza os saberes de povos negros, indígenas e periféricos.
estudantes desses grupos encontram poucas referências identitárias e intelectuais que validem as suas experiências, o que reforça a alienação e solidão. Isso, e assim, gente, isso influencia muito na nossa prática, porque se desconsidera demais, totalmente, quase que absolutamente, cosmovisões diferentes de mundo, porque a gente ainda segue numa análise social de que todo um país tem a mesma religião, tem a mesma cultura. Gente, o Brasil é o tamanho de um continente. Tem diversas culturas, e nós somos um país que de imigrantes, gente. Nós viemos para cá, tem diversos povos, somos uma mistura, somos um país miscigenado. Então, nós somos misturas de diversas culturas. Então, gente, é assim, quase que óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito, quase que basilar, a gente entender que nós não podemos achar que uma técnica ela vai abarcar de uma maneira geral a todos os indivíduos. Isso não existe, sabe? E aí se comete, a partir disso, microagressões e racismo institucional. Comentários, expectativas baixas, invisibilização em sala, processos burocráticos que não consideram desigualdades e geram desgaste emocional contínuo, corroendo redes de apoio e aumentando retraimento social. Então, quando a gente fala sobre cosmovisões, né, sobre religião e como isso atravessa as pessoas, como a cultura atravessa as pessoas, como essa vivência é diferente e que muitas vezes também é silenciada, mas que precisa ser usada como ferramenta para expandir as nossas ferramentas ali para atuação em psicologia, sabe? Para que a gente se conecte de fato com o indivíduo. E que a gente não reproduza isso no ambiente clínico, sabe? Não porque você pode acabar reproduzindo isso, não porque você é uma pessoa preconceituosa ou porque você é uma pessoa. Não, não é isso, mas pela formação que já carrega esse padrão ali, você pode, mesmo sem querer, cair na armadilha sistemática que faz com que a gente reproduza dentro do ambiente clínico essas microagressões. E quando eu falo disso, eu não falo apenas de racismo, mas também falo sobre homofobia, falo sobre questões de gênero que estão ali presentes. E eu estava até discutindo isso com os meus estagiários hoje. Quando a gente vai fazer algum trabalho sobre racismo, vai fazer algum trabalho sobre a população LGBT, PN+, gente, o pessoal some, o pessoal não desaparece, ninguém quer pegar aqueles temas difíceis. Sério, isso é o que a gente observa na dinâmica ali. Ninguém quer pegar esses temas difíceis, a não ser as pessoas que estão ali sendo atravessadas por isso. Mas os estudantes precisam ser vistos. Nós, enquanto indivíduos, precisamos ser vistos, precisamos ser ouvidos. Precisamos de políticas de acolhimento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas só para trazer aqui que quando eu falo sobre o racismo, eu não trago só o racismo, eu trago também outras formas de opressão para outras minorias também, gente, que a gente está pensando aqui, não só também para pessoas pretas, mas também para pessoas indígenas, que também são altamente invisibilizadas, povos originários, que trazem aí tantos saberes que são desconsiderados completamente na graduação e na construção epistemológica do nosso currículo, sabe? Sobre os efeitos disso tudo que a gente falou aqui na saúde mental. O aumento do estresse crônico, a exposição contínua à discriminação e a necessidade de provar competência eleva a carga alostática, favorecendo a ansiedade, a depressão, a exaustão emocional. Sentimento de não pertencimento e isolamento subjetivo, mesmo em ambientes com colegas, a falta de reconhecimento e representatividade produz solidão subjetiva, que está associada a um pior desempenho acadêmico, maior evasão e o risco de ideação suicida. Barreiras ao cuidado, preconceitos em serviços de saúde mental, universitários e a falta de profissionais culturalmente competentes reduzem a procura e a efetividade do atendimento, prolongando o sofrimento. Né?
Quando eu trago isso, gente, é algo muito sério, tá? Ocorreram casos recentemente, um caso, inclusive, muito referente a isso aqui, que nós tivemos aí a perda aí de um psicólogo, né? Que passou por uma situação aí de racismo e que veio a tirar a sua vida recentemente, infelizmente. E a gente percebe como que essa violência, quem lê o relato pode até achar que foi algo assim, nossa, mas só por isso? Mas quem sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Ele não só sofreu, não foi a única situação em que ele sofreu racismo. E o racismo estrutural, ele não se manifesta de uma forma escancarada, gente, mas sim em microagressões diárias que o indivíduo ele vai sofrendo e lugares simbólicos que nós carregamos, que nós colocamos essas pessoas, sabe? Sempre um lugar de agressividade, de violência, estigmas e mais estigmas, e o atravessamento também de gênero, coloco aqui, sabe? A permanência também de mulheres também no ambiente acadêmico, que é dificultada quando a gente tem aí questão de filhos, questão também de logística para chegar na universidade, às vezes são lugares isolados, escuros, que não trazem aí segurança. Gente, todos os dias mulheres são mortas por serem mulheres. Todo dia no noticiário a gente vê mulheres que foram assassinadas brutalmente, de todas as formas possíveis, apenas por serem mulheres, gente. Assédios que são sofridos no ambiente universitário também, sabe? Nós precisamos dar voz e visibilidade a isso precisa importar. A gente não pode trazer isso de forma leviana, nem de uma forma que a gente se acostumou. Não é normal. Isso não é normal. Em lugar nenhum deveria ser normal mulheres morrendo todo dia. Pessoas sendo assediadas. Uma mulher, uma idosa de 71 anos, gente, foi estuprada dentro de um ônibus. Uma senhora de 71 anos. Gente, nós temos muito trabalho para fazer. Nós temos muito trabalho para fazer e não dá para fazer uma psicologia hoje, não dá. Para fazer uma psicologia hoje, como é que é o nome? Você até me foge o nome, porque eu desacredito tanto disso. Uma psicologia que se abstém das coisas, sabe? Não é esse termo, não. Psicologia de gabinete. Gente, não dá para fazer uma psicologia desligada do contexto todo que a gente está vivendo, porque senão. Neutra, isso, um termo neutra. Eu desacredito tanto dessa palavra que eu não estava nem lembrando. Uma psicologia neutra. Isso não existe. Isso não existe. Não existe, a não ser se você quiser, né? Você pode ser também um profissional, um mau profissional. Mas se você quiser ser um bom profissional, você precisa considerar todas essas questões aí na sua prática. E há quem diga que ser psicólogo é fácil. Psicologia, isso é algo que uma professora me repetia muito e eu vou carregar isso sempre comigo. Que a psicologia, ela não é partidária, mas ela é, em sua essência, política. Ela é, em sua essência, política. Porque a gente não está tratando simplesmente sabe, de coisas isoladas, mas de pessoas e também de instrumentos e instituições públicas a quais nós estamos ligados, sabe? Então, tem que falar sim sobre o SUS, vamos falar sim sobre isso e tudo é política, gente, isso tudo é política, tá? Políticas públicas que estão relacionadas ao exercício do nosso trabalho, que também é multidisciplinar, sabe? Multifatorial, nós trabalhamos com outros profissionais, é uma rede de profissional. Nós trabalhamos com outros profissionais, então é uma equipe interdisciplinar. Então a gente precisa saber o que está acontecendo com o resto do mundo e quais que são as demandas. Quais são as demandas que cada órgão, que cada instituição ali da rede de atenção psicossocial, ela vai trabalhar uma psicologia crítica, exatamente. Sabe? Para que a gente, de fato, faça alguma diferença, que a gente, de fato, faça o nosso trabalho direito. Não uma psicologia que ainda é muito elitizada, sabe? Porque ela nasceu desse jeito, mas não precisa continuar desse jeito, né? Passou aí um bom tempo, a gente consegue fazer algo melhor e mais acessível. Vamos continuar aqui.
Então, mecanismos que mantêm esse ciclo de exclusão, gente, já estou terminando, não vou tentar não passar muito, mas é porque é muita coisa para falar, gente. É muita coisa para falar. Silenciamento epistemológico, como a ausência de referências e autores que dialoguem com a experiência do estudante, gera a sensação de irrelevância do próprio saber. Sobrecarga de representatividade. Poucos estudantes racializados tornam-se porta-vozes informais, o que aumenta a pressão emocional e isolamento. A falta de redes institucionais, a ausência de políticas de acolhimento, mentorias, espaços seguros que impedem a formação de vínculos protetores. Então, recomendações práticas, estou quase acabando já, recomendações práticas para reduzir a solidão, né, que se vive e proteger a saúde mental dos estudantes. Aqui, nós, né? Então, vamos aí, prático. Nós vamos começar revisando o currículo e práticas epistemológicas. Incorporar autores de perspectivas diversas e valorizar saberes locais e críticos. Então, gente, nisso entra o que a Natália estava falando no começo. Na graduação, é o lugar de explorar e de estudar muito. Estudar muito tudo que tem disponível, não só aquilo que a faculdade ela disponibiliza. Formação contínua de docentes e equipes, treinos sobre racismo institucional, microagressões, acolhimento cultural. E eu falo isso, incluo aqui também reciclagem. A reciclagem que, para mim, profissionais que foram formados no século passado precisam passar, tá? Eu passei por uma experiência que foi, assim, um divisor para mim, que eu passei por microagressões, tá? No meu próprio tratamento. Eu fiz tratamento, eu faço, né? Sou psicólogo, preciso fazer. Mas fiz por muitos anos, faço até hoje. Mas com uma profissional aconteceu uma situação em que ela reproduziu ali. Não, eu percebi que não era por ela ser uma pessoa racista, embora ela era uma pessoa branca. Mas por ser uma profissional que foi formada, isso me fez pensar sobre o contexto de formação dela. E ela já era uma pessoa de mais idade que se formou há muito tempo, né? Então, isso não era falado. Então, como? E a pessoa também não se preocupou em continuar a sua formação, sabe? E a ignorância dela, a incompetência dela fez com que ela reproduzisse aquilo ali. E o que eu pude fazer foi me retirar e ir para outro profissional, porque não é, gente, a cor do profissional que está te atendendo, mas sim a noção, profissionais também brancos são profissionais racializados. Conheço vários colegas psicólogos com quem eu me relaciono e trabalho, que não são negros, mas que trabalham com essa perspectiva racializada. É uma perspectiva, é uma forma de entender e de acolher as diferentes pessoas que eu vou estar ali atendendo na clínica. Deu para entender isso? Quando a gente fala sobre essa perspectiva, não é sobre excluir, é sobre, na verdade, incluir e dar visibilidade às pessoas diferentes que nós acolhemos ali no ambiente da clínica ou em qualquer ambiente que a gente esteja trabalhando. Entende? Programas de permanência simbólica, mentorias entre pares, grupos de apoio identitário, bolsas políticas que articulem assistência socioeconômica e acompanhamento psicológico. Monitoramento interseccional, coletar, analisar dados desagregados para identificar grupos em riscos e avaliar impactos de intervenções. Então, sobre isso, a gente fala até sobre incentivos que o governo dá, que o município dá para os estudantes. O meu município, eu sou de Cabo Frio, e eu preciso deixar aqui minha crítica de que o município de Cabo Frio, ele odeia o universitário. Ele nos odeia e só faltava eles me darem uma voadora nas minhas costas toda vez que eu ia para a universidade. Tá? Porque o que eles puderam fazer para eu não chegar naquela faculdade, eles fizeram. Tudo que o município poderia fazer para evitar que um estudante ele consiga chegar, eles fizeram. Tá? Então, só chegava na faculdade realmente quem tinha dinheiro, quem podia custear ali, porque passagem de ônibus exacerbadíssimas. Gente, sério, para vocês terem noção. Aqui, a passagem em Cabo Frio, hoje ainda, inclusive, aumentou de novo. Hoje em dia,
E olha que eu moro no segundo distrito de Cabo Frio. Para eu chegar no centro de Cabo Frio, eu tenho que pegar um ônibus e a passagem ela é 18,50. 18,50. Para ir, 18,50 para eu estar voltando. Como é que um estudante consegue ficar bem desse jeito? Sabe? Isso é uma coisa que eu observo aqui na região dos lagos, tem outros municípios que dão bolsas para os estudantes, não é assim em todo município, mas o município de Cabo Frio, eles fizeram questão de tirar o transporte universitário, tá? Políticas para que nós permanecêssemos na universidade, não tem, é zero, sabe? Só faltava arrancar a gente lá de dentro. E pode ser a realidade da cidade de vocês, eu não sei de onde que vocês são, mas entender como é que é essa dinâmica na sua região também é importante, gente. Vocês entenderem a dinâmica que está acontecendo aí, sabe? Porque tudo que... Ai, gente, Cabo Frio odeia universitários, não querem que a gente se forme. Ou excluem, né? E também tem a questão do racismo ambiental, né, gente? Que a gente precisa estar falando também que existe, né? Essa exclusão, essa questão da dificuldade. Por isso que eu falo que não é a mesma coisa para todo mundo. E nesse sentido, eu vou aqui agora vender o meu pão. Que eu estou falando com vocês. A Startup PC, ela é um projeto, gente, que ajuda a gente a não sofrer com essa questão da solidão universitária ali e que cria relacionamentos, cria vínculos, ela cria pontes e que criou pontes para mim também, quando eu era estudante, e para mim enquanto profissional também. Ela cria pontes para que nós nos relacionemos com pessoas que estão ali nesse mesmo momento, vivenciando essa mesma experiência universitária, essa transição entre universidade e início no mercado de trabalho, sabe? Sempre ofertando redes de apoio, grupos estudantis, coletivos identitários, mentorias, cursos de especialização, acesso facilitado ao cuidado, nós temos clínica, sabe? Isso aí. Eu não faço parte de algo que eu não acredito. Eu acredito muito no que a Startup se faz como trabalho, porque eu estive ali também desenvolvendo, faço parte da equipe, e eu sei do comprometimento que nós temos enquanto equipe de proporcionar isso tudo para os estudantes e aumentar essa rede, sabe? Democratizar o acesso à informação e ao conhecimento. Intervenções de prevenções, oficinas de regulação emocional, programas de redução de estresse, treinamentos e microagressões para toda a comunidade acadêmica. E, inclusive, nesse sentido que eu estou falando com vocês, né, sobre escuta racializada, saberes aí decoloniais, falando aí mais aprofundadamente sobre interseccionalidade, conhecendo, né, explorando autores decoloniais, autores africanos, autores brasileiros, autores latinos que falam sobre isso. Nós, em breve, vou falar isso porque eu tô com o dedo nisso aí. Vamos lançar aí um curso sobre saberes decoloniais, que eu recomendo fortemente, gente, que vocês façam. Façam, porque ajuda muito a gente a entender e aprofundar, porque às vezes você não sabe por onde começar a estudar. E eu acredito que esse curso vai poder te ajudar. Fiquem atentos aí, que em breve vai estar sendo lançado. Inclusive, lançou agora uma cartilha, se eu não me engano, foi a Gi, que é a Giovana, que é a nossa CEO, um guia aí para os estudantes universitários que estão começando aí, um guia de sobrevivência universitária que está aí disponível para vocês. Acredito que foi colocado também nos grupos de avisos recentemente. Importantíssimo para dar esse apoio, sabe? Pode deixar, Daniel, que eu chamo sim. E o ativismo estudantil. Coletivos que podem pressionar políticas de flexibilização acadêmica por recursos direcionados e grupos vulneráveis. Gente, quem tem que lutar pela gente é a gente. Enquanto estudantes universitários, hoje eu estou formada, mas, assim, recém-formada, então ainda me coloco nessa posição. Nós precisamos lutar pela nossa categoria, gente. Não adianta a gente falar que a psicologia ela é política, que isso é absurdo, que se a gente não se posiciona. Então, sejam profissionais que fazem a diferença no ambiente de vocês, e estudantes que fazem a diferença. Você pode fazer essa diferença. Eu sei que não é fácil, eu sei que nós contamos com várias camadas quando a gente está vivenciando aí a universidade, que é difícil
é difícil mesmo, mas no que você puder fazer, você pode fazer a diferença, e não é sozinho que a gente faz, que a gente muda as coisas, nós fazemos isso juntos. Então, contem com a gente na Startup PC mesmo, sabe? Para dar essa força para vocês. Nós apoiamos universitários, nós apoiamos recém-formados, apoiamos profissionais aí que estão trabalhando na área da psicologia, nós temos um núcleo de nutrição, tem um núcleo de direito, estamos expandindo aí para que a gente consiga dar esse apoio e que você consiga realmente ter uma experiência mais tranquila. Saúde mental se faz na coletividade. Se faz na coletividade, se faz no coletivo, políticas públicas específicas e que respondam, né, que acolham, que tragam um acolhimento, uma segurança para que você possa atuar profissionalmente, entende? Então, muito importante isso. E agora, vou finalizar aqui. Aqui está minha rede social, está meu e-mail, meu número, tá bom, gente? Foi um prazer estar aqui palestrando com vocês. É isso, obrigada por participarem da palestra. Não deixe de me seguir lá nas redes sociais, não deixe de seguir a Startup PC, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou responder aí as perguntas que ficaram aqui. Eu vi que vocês estavam alvoroçados aqui no chat. Eu estava querendo discutir também, porque eu gosto de conversar. Agora... gente, muito obrigada pelo carinho aí, tá? Pelo respeito durante a palestra. Eu espero que vocês tenham se sentido também representados, acolhidos, e que tenha dado para entender tudo o que eu quis passar.